Oi, nós vamos a mais uma aula de processo civil e continuar a aula de intervenção de terceiros. Dessa vez vamos falar da nomeação à autoria, do chamamento ao processo, da denunciação da lide e da despersonificação ou desconsideração da pessoa jurídica. Primeiramente, falar da nomeação à autoria. Alguns vão dizer, mas professor, a nomeação não está no rol de intervenção de terceiros. Então, ela não se trata de intervenção de terceiros, assim como a oposição. Nós já explicamos em oposição que oposição é uma intervenção de terceiro. Não está explicitamente no rol, mas ela é implicitamente, pela forma como acontece, uma intervenção de terceiros. Vamos analisar se a nomeação seria ou não seria uma intervenção de terceiros. Lembrando sempre o conceito do que é terceiros. Terceiro é todo aquele que está fora do processo e de alguma forma tem que intervir. Nós vimos, por exemplo, que a substituição e a sucessão são formas de intervenção de terceiros. A substituição é uma forma de intervenção voluntária. A assistência litisconssorcial também é uma intervenção de terceiro que se dá de forma voluntária e assim como a oposição. Mas a nomeação é uma intervenção de terceiro e ela é voluntária? Ela é uma intervenção de terceiro, mas não é voluntária. Por quê? O artigo 338 nos remete o seguinte: se o réu alegar na contestação que não é parte legítima, aí eu estou falando legitimidade para a causa. Eu não estou falando daquela legitimidade processual que está no artigo 70. Aqui é a legitimidade para a causa que está no artigo 17 e 18 do CPC. Se ele diz que se o réu alega e comprova que não é o causador do dano, logo ele não será o responsável pela indenização. Ora, o dever de indenizar surge para aquele que causou o dano, é o que diz o artigo 927. E nós vamos verificar. Artigo 927. Ele é bem cristalino. Aquele que por ato ilícito causar dano fica obrigado a reparar. Tem o dever de reparar. Causou o dano, surge automaticamente o dever de reparar. E é esse dever de reparar que nós vamos trabalhar. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar, José e Maria fazem um contrato de aluguel, aonde o locador é Maria e o locatário é José. José, desrespeitando as regras municipais, que determina que não pode tocar fogo ou fazer algum tipo de ato externo, pratica, ou seja, toca fogo. E isso gera uma multa da prefeitura. Só que a multa é atrelada ao imóvel. Maria é chamada porque está o nome dela lá como proprietária do imóvel, ela é considerada a causadora do dano. Mas só que quem foi o causador do dano? José. Maria vai ser executada para pagar uma dívida daquilo que ela não causou o dano.
Então, o que Maria faz? Diz, olha, eu não sou o causador do dano, o causador do dano é José e apresenta toda essa prova. Por quê? Quem tem o dever, de acordo com o artigo 927, é aquela pessoa que causa o dano por ato ilícito que tem o dever de indenizar. Ora, vamos analisar o nexo causal aqui. Eu tenho que saber qual é o ato ilícito. Foi por uma ação ou foi por omissão? Cadê a culpa? Artigo 927, só relembrando o direito material, que nós já estudamos, diz o seguinte: se a responsabilidade civil, e aqui estou falando a responsabilidade, dever de reparar, se a responsabilidade civil é subjetiva, tem que demonstrar a culpa. O causador do dano tem que ser demonstrado qual foi o dano e qual é a culpa dele. Negligência, imprudência ou imperícia. Onde é que está o nexo causal entre o dano e o prejuízo experimentado pela vítima? Quando eu não tenho esse nexo causado, eu vou dizer a pessoa, e aí eu vou me recorrer ao artigo 17, dizer assim: aquele que não causou o dano não pode postular em juízo, porque não tem interesse e não tem a legitimidade para a causa. E aqui estou falando da legitimidade para a causa e não a legitimidade para o processo, que é aquela que está no artigo 70 do CPC, que nós já vimos lá atrás. Então, aqui eu digo, se o causador do dano é outrem e não é aquele que está no polo passivo, ele tem que dizer, o réu. Não sou o causador do dano, e em virtude disso, ele vai dizer quem é. E ele vai fazer isso na sua defesa. A petição de defesa do réu é a contestação. E vai dizer: sou parte ilegítima, ou seja, não sou responsável pelo dano que foi causado ao autor. E indica quem é o autor daquele dano, daquele fato. Vamos observar aqui, olha, que eu tenho o réu, que no caso da nomeação, ele vai ser o nomeante. Por que o nomeante? Ele vai ter que indicar quem é aquele que causou o dano. E observa que o causador do dano é uma pessoa que está fora do processo. Logo, eu vou chamar ele de terceiro. E o que vai acontecer? O réu sai do processo. E o causador do dano entra no processo. Então, o réu, nomeante, sai do processo e o nomeado, que é aquele que causou o dano, entra no processo. Eu tenho uma substituição do polo passivo da demanda. E tenho que lembrar também que nós já estudamos substituição. Ora, professor, substituição é uma forma de intervenção de terceiro no processo. A nomeação eu vou ter uma substituição, não pela alienação da coisa, como acontece lá na substituição, mas vou ter uma nomeação a uma autoria, quem é aquele que causou o dano. Então, nesse caso aqui também eu vou ter uma intervenção de terceiros, alguém que está fora, que é o verdadeiro causador, que tem o dever de indenizar. Olha o nexo causal aqui do terceiro. Ele que tem o dever, então, de indenizar. Então, o terceiro vai ser chamado a um processo e ele vai substituir o réu que não tem nada a ver com aquela situação que foi descrita para ele. É lógico que na nomeação, a petição, o nomeante vai dizer, olha, quem é o causador do dano é outra pessoa e indica quando souber. Ele tem que indicar quem é a pessoa responsável pelo dano que foi causado. E isso o juiz vai analisar. Autor,
faculta você a fazer a emenda da inicial. E o autor pode fazer a substituição no processo, tirando o réu, que não é parte, e vai indicar quem é o verdadeiro nomeante, o verdadeiro causador do dano ou nomeado. Então sai nomeante, o nomeante vai sair do processo e vai entrar o nomeado no processo. A relação jurídica já tinha sido formada no artigo 240 do CPC, quando houve a citação do réu. Só que o réu diz, olha, eu não sou parte legítima. Essa relação jurídica que já tinha sido formada, ela vai ser modificada. Um terceiro vai ser nomeado e vai ser colocado no processo. Aqui não é uma intervenção de terceiro voluntária, seria uma intervenção de terceiro motivada, coercitiva. Ele vai ter que apresentar uma resposta, vai ter que contestar aquilo, inclusive defender, eu não sou parte no processo. E aí, quando o juiz se decidir, o juiz vai dizer assim mesmo, olha, então, autor, tu tem a faculdade de ou excluir o nomeante ou colocar os dois no processo, se houver que realmente o nomeante faz parte e fez a nomeação errada. Pode converter-se num chamamento ao processo. Vamos diferentemente agora falar da denunciação. A denunciação está no rol, é a intervenção de terceiros, diferentemente da nomeação. A nomeação não tem naquele rol do Código Civil devido a uma modificação que foi feita. E você observa que a nomeação ela veio perto do artigo que fala sobre defesa do réu, porque a nomeação é uma defesa do réu. Ele sair do processo, mas não deixa de ser também uma intervenção de terceiros. Ou ficaria em intervenção de terceiro, ou ficaria no rol de defesa do réu. Não é porque pela organização foi colocado na defesa do réu que ele deixa de ser uma intervenção de terceiro, porque mais do que explicado, trata-se também de uma intervenção de terceiro. Então seria precipitado alguém dizer que nomeação não é intervenção de terceiro, porque nomeação é uma intervenção de terceiro. É um terceiro que não está no processo que vai dar continuidade naquela ação, porque ele é o verdadeiro causador. Então ele tem a possibilidade de se defender, de defender melhor a causa. E vai ser oportunizado isso a ele através das contestações. Vamos agora à denunciação da lide. Enquanto que na nomeação eu tenho que o nomeante ele não causou dano, então ele não é responsável por indenizar. Se não é causador do dano, não tem o nexo causal. Ele não é legítimo, aplica-se a regra do artigo 17 do CPC. Na denunciação, não é bem assim, porque eu tenho um causador do dano e tenho uma pessoa que é responsável por indenizar. No caso da denunciação, o denunciante causou o dano. Só que outro é responsável por indenizar. E eu tenho duas situações. O inciso 1, que fala da alienação, quando ocorre a evicção. E o inciso 2, quando trata-se de contrato ou força de lei. Então, o artigo 125, que fala da denunciação, ele diz que qualquer das partes pode promover. Já na nomeação, somente o réu. É uma defesa somente do réu. A denunciação é das partes. Qualquer uma das partes pode denunciar um terceiro para que ele venha compor o polo. Vamos pensar o seguinte fato aqui. O causador do dano pode sair no processo? Não. Se ele é o causador do dano, ele tem o dever de responsabilizar. Ele tem o dever de reparar esse dano. Só que ele divide essa atividade com outra pessoa, porque ele pode denunciar a lide dizendo, olha, eu sou o alienante imediato. Eu tenho que trazer para o processo o alienante imediato. Aquele que vendeu o bem com a evicção. Então ele vai fazer o quê? Ele faz a
denúncia. Por quê? Porque existe um vício. Ora, aquele que comprou um bem de forma equivocada, de boa fé, tem direito de regresso contra aquele que lhe vendeu de má fé, sabendo que havia aquele problema escondido, a famosa evicção, que nós podemos ver no artigo 447, que trata-se de contratos onerosos, tão somente quando o contrato for oneroso que ele vai ter a evicção. Mas, professor, e quando o contrato não for oneroso, adquirir um bem? Aí vai para fraude contra credores, artigo 158 do Código Civil. Ele não se encaixa mais no artigo 447, e sim agora no artigo 158 e seguintes. Mas, se a aquisição foi onerosa, aí eu vou ter o adquirente de boa-fé. Se não houve a tentativa de fraude, eu vou ter aqui o adquirente de boa-fé. O que esse adquirente pode fazer? Adquiri um bem. Fui alienado. Não fui atrás de saber se tinha algum vício. Estou numa asta pública, vou perder o bem. Eu vou lá como terceiros e denuncio o terceiro responsável pelo bem que está sendo executado. Ou seja, ele vai experimentar a dor, mas ele vai querer direito de regresso. E para ele não experimentar dor, aquele que vendeu de má fé diz assim: olha, eu vou garantir a execução, pronto, paga o valor, e resgata o bem e devolve para o adquirente de boa fé. Vamos pensar num caso, exemplificando. Vamos pensar que o autor o réu está sendo provocado numa ação para reintegração ou emissão da posse de um bem que um terceiro passou para ele dizendo que era dele. É evidente que aqui eu estou no caso de evicção. O réu é surpreendido com uma ação para devolver um patrimônio que ele comprou de boa fé, mas descobriu que outro diz que é o proprietário desse patrimônio. Então, o que ele vai fazer? Não tem outra saída. Ora, ele não fechou um negócio jurídico justo, sem fraude? Então, ele foi vítima de evicção. Ele vai ter que denunciar ali esse terceiro que lhe vendeu de má fé, ou pode não ter vendido de má fé, mas veio haver um problema naquela venda. Então, ele vai denunciar. Por isso que o terceiro será o denunciado e o réu que está no processo será o denunciante. O réu sai do processo? Não, continua no processo, porque ele é o atual proprietário ou está na posse desses patrimônio. Então ele tem que defender o seu patrimônio. Se o denunciado não se manifestar, ele se manifesta no processo, apenas que seja redirecionada e que seja dada uma certidão, a sentença julgue, e ele execute a sentença para ter esse direito de regresso. Vamos em outra situação. Aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar. Vamos fazer de conta que Maria e José se envolveram em um acidente de trânsito. Novamente, vamos trazer José e Maria. Culpa exclusiva de José. Então Maria ingressa com uma ação querendo: José, repare o prejuízo que você causou no meu veículo, porque você, conforme boletim de ocorrência, demonstrou que você tinha culpa exclusiva. José vai fazer o quê? Vai chamar a seguradora, porque José tinha uma apólice de seguro. Então José vai ser condenado? Provavelmente vai. Vai ter que pagar a dívida? Não, quem paga é outrem. Observa que o réu praticou o ato ilícito. Não é excluído do réu a responsabilidade de pagar o seu ato pelo seu ato ilícito.
Apenas ali ele não vai ter que fazer o desembolso, porque está comprovado, ele pode trazer ao processo e denunciar a lide à seguradora, porque ela tem a obrigação de pagar. Fica com a seguradora o dever de fazer o pagamento daquela dívida. Então, portanto, o réu apenas denuncia a lide. Sai do processo? Não. Na nomeação, o réu sai do processo, o nomeante sai do processo porque o nomeante não causou o erro. Na denunciação, o réu cometeu o erro de alguma forma. Só que ele pode pedir que outro pague no seu lugar, alegando o contrato, por exemplo, uma apólice-seguro, ou mesmo indicando que houve, na hora que ele comprou de boa fé, houve uma evicção da outra parte. Logo, vamos tentar trazer uma ilustração mais ou menos de todo o que seria uma nomeação. Um dano causado a outrem, fica claro que há um dano causado a outrem. A vítima vai entrar com uma ação. Só que a vítima só entra com a ação contra aquele que ela conhece, que está já no processo. Então, esse que está no processo vai denunciar outrem. Observa que o terceiro entra, mas em momento algum o réu vai sair do processo. O réu vai continuar no processo, porque ele é o causador do dano. Se ele não denunciar a lide, ele paga, porque está mais do que comprovado aqui, o nexo de causalidade, o ato ilícito previsto no artigo 186, que é por ação ou por omissão, negligência ou imprudência. E também nós vamos acrescentar imperícia. Vai dar uma penal, mas não vamos trabalhar agora com penal. Nós vamos trabalhar apenas aqui com a parte de responsabilização civil. É lógico que alguém que não é habilitado vai agir sem ter aquela habilitação, vai fazer uma cirurgia sem ser médico, vai prestar uma assessoria jurídica sem ser advogado. É lógico que ele comete um ato, pode causar um dano a outra pessoa por imperícia, por não ter aquela formação. Então, por isso que eu trago também a imperícia, apesar do artigo 186 não falar, mas a imperícia também ela responsabiliza civilmente aquele que age sem ter habilitação para exercer tal função. Portanto, aqui na nomeação à autoria, eu posso, melhor dizendo, na denunciação à lide, eu posso dizer que o réu continua no processo e só entra o denunciado. O réu, que é o denunciante, continua no processo. Vamos lá, como é que ficaria então? Eu tenho aqui uma ação anterior. Só tem um réu, que é aquele que foi chamado ao processo normalmente. Ele denuncia e entra o terceiro. E olha que o processo muda a configuração. Se eu observasse também na nomeação, eu vou ver que o nomeante sai, o nomeado entra no processo. Então, por isso, a nomeação é uma espécie de intervenção de terceiro. Na denunciação, ambos permanecem. Forma-se um litisconsórcio na parte aonde o denunciado entrar. Como pode ser em ambas as partes, se o denunciado entrar no polo ativo, litisconsórcio ativo. Se é no polo passivo, litisconsórcio passivo. E como eu formo um litisconsórcio, denunciante mais denunciado vão estar no processo, o réu e o terceiro, que vai deixar de ser terceiro e vai passar a ser parte, eu tenho prazo dobrado para eles, porque via de regra não será o mesmo advogado. O advogado que chama o outro cliente para participar da lide não será o mesmo advogado, serão de escritório distinto. Por isso,
quando a denunciação da lide, que é uma intervenção de terceiro não voluntária, uma intervenção de terceiro compulsória, os prazos serão considerados em dobro e não mais 15 dias para contestar, mas agora em dobro, 30 dias. Chamamento ao processo. É também uma intervenção de terceiro, mas diverge da denunciação. Na denunciação, só relembrando, o denunciante praticou o ato, mas é outro que vai responder por ele, como por exemplo na apólice de seguro. Ou então ele é o possuidor da coisa, uma coisa com evicção, então ele vai ter direito de regresso. Quando eu falo de denunciação, o denunciante tem direito de regresso, mas ele não sai do polo porque ele está vinculado ao polo, porque ele tem responsabilidade naquela relação jurídica. Na nomeação, o nomeante ele não tem responsabilidade, então ele sai do polo, entra o nomeante sai. E no chamamento, da mesma forma que a denunciação, ambos ficam no processo. Mas só lembrando que quando eu falo da denunciação, um praticou o ato, o outro tem direito de regresso. Um é responsável de indenizar, por exemplo, a seguradora é responsável de indenizar. Ela não praticou o ilícito, mas ela é responsável de indenizar o ilícito que foi praticado pelo réu, que é o denunciante. Ou o denunciante pratica, mas é outro que tem que pagar no seu lugar. No chamamento, ambos, tanto o que está no processo, o réu, como o terceiro, praticaram o dano a outrem, a vítima. Não estou falando que um tem o dever de reparar. Ambos praticaram o ato e ambos têm a responsabilidade de indenizar. O nexo causal está nos dois, não é só de um. E observa que, assim como a nomeação à autoria, o chamamento é uma defesa apenas do réu. Então, ele se equipara a um chamamento. O chamamento equipara-se a uma nomeação. Vamos lá em frente. Vamos seguir em frente, então, analisar o que seria chamamento ao processo. Chamo ao processo aquele que também causou dano. Observa, olha só. É admitido o chamamento do afiançado. Quem é o afiançado? Devedor principal numa dívida de fiança. Aonde? Quem é o fiador? O fiador é o garantidor, é aquele que se comprometeu em pagar caso o afiançado não pague. Então, o fiador tem o benefício de ordem. Então, ora, se o fiador está no processo e o afiançado está fora, é terceiro, é normal fazer o chamamento. Não é denunciação da lide. Porque aqui o fiador ele está dizendo, eu garanto, eu pago. Ele não tem a obrigação por contrato de pagar diretamente com o terceiro. A obrigação é em relação ao outrem. Quando eu tenho a denunciação, e vamos bem calma analisar aqui, existe um contrato entre o réu e o terceiro, uma obrigação de pagar. Aonde isso acontece? O réu faz um contrato com uma seguradora, por exemplo, diz o seguinte, olha, caso aconteça algum acidente de trânsito, tu paga no meu lugar, porque eu vou ficar pagando para ti uma espécie de seguro, uma apólice. Estando em dias, ele tem o direito de regresso. O terceiro não tem nenhum contrato aqui com o autor. É diretamente com o réu, o contrato que é firmado. Vamos voltar agora para o chamamento ao processo. O que é que eu tenho no chamamento ao processo? A fiança, o réu garante o seguinte, ó, credor,
Se o devedor principal não pagar, eu pago no lugar dele. Olha o contrato de fiança firmado aqui entre o réu e a vítima. Então é diferente de uma apólice de seguro. Na apólice de seguro, são os réus que fazem entre si, por exemplo. Ó, se acontecer alguma coisa, tu se responsabiliza. Então, automaticamente, ele denuncia a lide à seguradora. Nesse caso aqui, não tem como o réu denunciar a lide, porque ele não fez contrato com o terceiro, ele fez contrato com o credor. O réu fez um contrato dele, foi diretamente com o credor, dizendo: eu me comprometo a pagar a dívida no lugar do meu amigo se ele não conseguir pagar. Então aqui, o credor não é obrigado, por tratar-se de um litisconsórcio facultativo. O que seria um litisconsórcio facultativo? É aquele onde não existe uma obrigação legal. Se fosse um litisconsórcio necessário, haveria uma obrigação legal. O credor não é obrigado a ingressar com a ação contra o devedor principal. Ele pode ingressar contra qualquer um deles. E se tem um fiador e ele sabe que o fiador tem um patrimônio, ele vai diretamente executar o fiador. Cabe ao fiador, nesse caso aqui que já está no polo passivo, dizer o seguinte: chamo o processo o terceiro porque eu tenho um benefício de ordem. Aquele benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil. Qual o benefício de ordem? Primeiro execute o patrimônio do afiançado. Depois tu vem discutir o meu. E aí o juiz permite o chamamento ao terceiro, para que ele venha compor um processo e, junto com o fiador, na fase de execução, seja primeiro discutido o processo do afiançado. E caso não tenha patrimônio, aí a execução vai ser automaticamente no patrimônio do fiador. Esse chamamento se dá para garantir o benefício de ordem. Agora, tem também dos demais fiadores ou demais devedores solidários. E vamos pensar aqui, um credor tem a dívida com várias pessoas. Então, o credor ele pode executar apenas um devedor solidário ou todos os devedores solidários. Ele não é obrigado a entrar contra todos os devedores, formando um litisconsórcio passivo. Ele pode ingressar apenas contra um, aquele que ele achar que é melhor. Só que o devedor que está compondo o polo tem o direito de fazer o chamamento dos demais devedores ao processo. Observa que entra. Agora, ele pode pagar a dívida sozinha, porque não é obrigado o credor esperar e ratear entre eles. Se os demais não tiver patrimônio, ele pagar só o quinhão. Ele vai pagar 100% da dívida por causa da responsabilidade solidária que nós vimos lá nas aulas de Código de Direito Material no Código Civil. E, por fim, uma forma de intervenção de terceiro também, que agora vem no CPC, antes não vinha, mas não deixava de ser, pela forma como acontece, é a desconsideração da personalidade jurídica ou despersonificação da pessoa jurídica. E o que é que diz assim? Olha, a despersonificação ela vem colocada, a regra dela, no artigo 50 do Código Civil. E vou trazer para vocês que existe uma nova redação dada pela medida provisória 881, agora do ano de 2019. Então, essa medida provisória ela alterou um texto, mas não modifica muito a redação antiga. Ela só deixou mais claro que havia algumas palavras que tinham sido engolidas, como desconsiderá-la para efeito de certas, que não tinha no antigo texto. Não muda muita coisa não, é a mesma funcionalidade do outro, só ficou bem mais clara para poder entender. Os efeitos continuam o mesmo, mesmos efeitos jurídicos. Mas nunca é muito lembrar que
Quando eu falo de desconsideração, que é uma intervenção de terceiro, conforme o CPC, eu vou recorrer ao direito material lá no Código Civil, que lá ele vai me dizer como é que se dá e quem é que vai entrar para o polo. Então eu tenho um credor, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Ela está querendo executar uma pessoa jurídica que deve, tem créditos tributários a pagar e não pagou, mas essa pessoa jurídica ficou insolvente. Só que ela praticou alguns atos que são chamados de abuso da personalidade jurídica, como desvio da finalidade da empresa, confusão patrimonial, os sócios começam a meter a mão sem haver a divisão através de divisão das cotas patrimoniais, dos lucros, conforme deve ser feito dentro do balanço patrimonial. Começa a praticar abusos, com o fim de quê? De tornar a empresa insolvente e transferir o patrimônio a outrens para dificultar uma execução, que é a famosa fraude contra credores. Então, o que ela faz? Ela vai despersonificar e vai encontrar quem são as reais pessoas que estão por trás dessa pessoa jurídica. E vai chamar todos eles para compor a lide e, depois de despersonificado, não tendo mais patrimônio na empresa, ela começa a executar o patrimônio dos sócios, daqueles administradores com ato de gestão que parecem os sócios, se confundem com os sócios, e também daqueles que são beneficiados pelas fraudes. Por exemplo, acontece muito em Marte, não aqui no Brasil, que eu nunca vi isso acontecer, de pessoas colocar laranjas como sócios. Esses sócios laranjas vão ser executados. Mas aqueles que estão por trás dos laranjas continuam também sendo responsáveis. Também vão ser responsabilizados por essa dívida. Então eu tenho o quê? Quando eu falo de desconsideração da pessoa jurídica, eu tenho uma intervenção de terceiro. E quando eu tenho intervenção de terceiro, está saindo alguém? Não, não está saindo. Porque a pessoa jurídica continua no polo, ela não vai sair em momento nenhum. Apenas eu vou trazer outras pessoas que, por uma fraude praticada na pessoa jurídica, não eram antes alcançáveis, há essa desconstituição e essas pessoas terão seus patrimônios discutidos em uma futura indenização, uma futura execução.